Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos para nossa live. Hoje uma live com... Ih, travou. Aí, uma live especial hoje com um convidado muito especial, o nosso colega, amigo, o Nuno. Esperar o Nuno chegar aí. O Nuno é um português, mas mora na Espanha há muito tempo, trabalha na Espanha, então a gente vai ter um tema muito legal aí hoje sobre neurologia aplicada ao movimento. O Nuno é expert com isso, trabalha muito com isso lá nos seus estúdios, né? Ele tem 2 estúdios na Espanha e aplica muito esse conceito. Então, enquanto o Nuno não chega, pedir para vocês, como sempre, né? Clica aí no aviãozinho, convida os amigos para participar dessa live. Vai ser uma live muito, muito, muito bacana. Né? O Nuno tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Um assunto relativamente novo, que a gente dizendo assim, né? Porque poucos usam ainda esse conceito. Apesar da neurologia estar se desenvolvendo e a gente já tem um certo conhecimento disso há muito tempo, mas pouco ainda se aplica à área do movimento, e o Nuno vai trazer isso aí de uma forma clara pra gente, né? Então a gente sempre aguarda aqueles minutinhos. A gente teve que fazer essa live hoje, excepcionalmente, às 5h30 da tarde, por conta do horário lá da Europa. Geralmente a gente faz nossas lives às 8h30 da noite. Então hoje a gente fez excepcionalmente este horário, né? Para também ficar acessível lá para o Nuno. Grande Nuno, chegou, seja bem-vindo. Vamos lá, aceitar o... Bruno, Fala, tudo Nuno, tudo bem? certo? Tudo bem? Tudo fantástico. E contigo? Tudo bem, tudo bem. Me escuta bem? Ah, eu ouço fantasticamente e vocês a mim. Tu também estás a ouvir bem? Ouço, tranquilo. Nuno, obrigado por aceitar o convite. Mais uma vez, está Ao uma contrário. parceria aí, né? A gente já teve a tua participação em outros eventos nossos aqui. Sim. Espero que você possa voltar ao Brasil em breve aí, né? E E a ver quando quando é que vai ser possível. voltou. Tá me ouvindo? Sim. Olha, vocês estão a Ah, ouvir bem? então, estou ouvindo. É que tinha dado uma travada. Nuno, tu Sim. mais uma vez estão agradecendo a sua disponibilidade. Eu sei que aí já é mais tarde do que aqui, né? Sim, aqui é tarde. No entanto, eu agora estou em Lisboa, estou num processo de formação e daqui não é tão tarde. Em Espanha tinha sido uma hora mais tarde, por isso não está tão mal. E para mim é um Ah, prazer poder falar sobre este tema e mais contigo. muito obrigado, muito obrigado. Nuno, então primeiro vamos falar um pouquinho sobre o teu trabalho. Eu já fiz uma introdução aqui, eu falei pro pessoal que você é português, né? Mas trabalha na Espanha, você mora na Espanha há muito tempo. Explica um pouco do teu trabalho antes da gente entrar no tema, né, propriamente dito. Bem, eu dedico-me ao treino personalizado. Há muitos anos comecei-me a especializar na área mais neurocientífica, na aplicação do treino com uma base mais neurocientífica e realmente tem sido essa a minha, digamos, o meu foco nos últimos anos, trabalhar com a maioria das pessoas. Pode ser a nível do treino de força, dando um, digamos, uma visão um pouco mais neurológica daquilo que está a acontecer, como é que nós podemos potenciar os movimentos ou eventualmente, inclusive, os ganhos de força, ou simplesmente de trabalhar sobre a parte de readaptação e como é que nós podemos potenciar o trabalho de readaptação de uma funcional através dessa visão mais neurocientífica, ativando determinadas zonas, digamos, neurais, que nos permitem ter um foco totalmente diferente naquilo que tu acabas por objetivar e não só o movimento, ou seja, tem muito a ver com o output, com aquilo, obviamente com o output, mas principalmente com o input. Como é que tu vais fazer as alterações no movimento para que sejam realmente mais eficazes ou mais eficientes e mais, digamos, mais duradeiras. É um pouco o Muito trabalho legal. que eu tenho tentado desenvolver no meu dia a dia
neste caso em Espanha, que é onde eu estou a exercer o meu trabalho. Muito legal, Nuno. Bom, vamos começar a falar sobre o tema, então, que você já deu uma introdução aí sobre a neurologia aplicada ao movimento, né? Então, você falou dos outputs, né? Vamos explicar um pouco para o pessoal entender que seriam esses outputs, né? A gente tem vários receptores, né? Então, estereoreceptores, que são os receptores de recepções de sensações externas, os receptores internos, né? Também de pressão, químico, e isso tudo são os inputs sensoriais, nós vamos interpretar e gerar uma resposta no nosso organismo. E eu sei que Sim. você usa, eu gosto de usar um pouco essa linha também, eu não sou um profundo conhecedor como você, mas eu sei que você usa muito esses estímulos externos para você trabalhar com dor, com mobilidade, enfim, melhorar o treinamento ou o tratamento dos seus clientes, né, dos seus alunos. Então, fala um pouco mais Sim. sobre como é que funciona esse sistema, os outputs, para o pessoal entender um pouco mais. Bem, realmente aquilo que nós sabemos é que tudo aquilo que tu geras como input, aquilo que tu dizias, tanto os esteroceptores como interoceptores ou os próprios setores, que é aquilo que nós mais conhecemos a nível do movimento, tem sempre um objetivo que é chegar, neste caso, ao cérebro, ao sistema nervoso central. E é a partir desse momento que o nosso sistema nervoso vai determinar qual é a resposta mais adequada a toda a informação que tem. Aquilo que nós sabemos é que chega a 75% de toda a informação que se gera no nosso cérebro, 75% é inputs, 25% é o output. Então, realmente, o nosso cérebro recebe tanta informação que aquilo que ele tem que ser é muito eficiente na escolha do melhor output. Ou seja, qual é a informação que mais interessa para um melhor movimento, neste caso, que é aquilo que nós pretendemos. Para um movimento mais eficiente, vamos dizer desta forma. Então, aquilo que nós fazemos é, através dos inputs, é tentar saber qual é o input mais potente para o sistema, através da sua relação de interpretação a nível tálamo, amígdala e, neste caso, o hipocampo, de forma que nós, desta forma, possamos entender ou saber, neste caso, qual é o melhor input sensorial. Imagina que é simplesmente um toque suave na pele, que faz com que o teu sistema nervoso interprete isso como algo muito positivo. Então vai fazer com que esta informação, que é ascendente, que vai até ao cérebro, vá até ao córtex somatosensorial, do córtex somatosensorial vá ao córtex motor, e a partir daí tem a resposta descendente motora, que é aquela que nós pretendemos. Mas como nós potenciamos esta via ascendente, é dizer, aquela informação que foi para o cérebro é tão potente que a resposta motora acaba por ser também, nesse caso, bastante mais positiva e mais eficiente, porque não tens nenhum tipo de travão no meio. Porque aquilo que nós sabemos é que se a interpretação por parte do nosso sistema límbico é negativa, por exemplo, se a resposta, a interpretação por parte do nosso tálamo, amígdala e hipocampo, que eu dizia antes, não é positiva, a nossa resposta motora vê-se influenciada negativamente por essa resposta, por essa interpretação. Então, realmente aquilo que nós tentamos é saber qual é o input mais potente para o sistema para que nós possamos ter a melhor resposta motora possível. É um pouco, digamos, eu calculo que não seja fácil de entender de entrada, mas é muito interessante porque é como se tu abrisse uma porta. Porque aquilo que nós não queremos é ter portas fechadas. É, é uma área que acho que o pessoal, tanto da fisioterapia quanto da educação física, eles não dão muita atenção, né? Vamos dizer assim. Então, assim, eu dou aula de fisiologia na graduação. Então, muitas vezes, eles acabam não dando muita atenção. E é um sistema complicado, né? A parte de neurologia, o sistema nervoso, enfim. Mas a gente, entendendo essas estruturas e a função delas, a gente começa a criar talvez um raciocínio fica mais fácil entender isso que você está falando. Porque daí a gente pega nos artigos, Sim, eu até vi o artigo do Brumanha, não sei se é Brumanha, assim que fala, né? De 2019, que você cita, ele fala sobre a dor nas costas, né? Dor lombar. Né? Então, sim. E tudo o que está é envolvido, não é? isso, daí
Você me corrige se eu estiver errado aqui, você que entende bastante disso, né? Então ele fala de gerar estímulos para a formação reticular, né? E com isso ele conseguiu mostrar lá no estudo dele que teve um alívio da dor lombar, sem ser, vamos dizer assim, exercícios específicos para dor lombar, de, sei lá, de fortalecimento, ou algo desse tipo que a gente está acostumado a ver, né? Sim. Aliás, a formação reticular é uma área do tronco encefálico extraordinária. Tem tudo a ver com elementos autónomos, como por exemplo andar. Nós não pensamos quando andamos e o tronco encefálico tem muito a ver com isso, com a formação reticular, tem muito a ver com esse tipo de movimentos, digamos, involuntários, como por exemplo respirar ou o nosso latido cardíaco. Tudo isso Isso. são elementos que não são involuntários. Então, se nós conseguimos atuar sobre determinadas zonas neurais, nós conseguimos ter respostas extraordinárias, como, por exemplo, diminuir o nível de dor. Mas é que nós sabemos que a dor é algo muito mais complexo. Aliás, nós sabemos que não existe nenhum centro de dor. Se não existem, eu creio que, pelo menos aquilo que eu fui lendo ultimamente, 16 zonas que estão envolvidas a nível neural com a dor. Então, se nós conseguirmos, vamos ver isso como interruptores, se nós conseguimos ir tirando, baixando os interruptores de alarme de todas essas zonas, a maioria das vezes aquilo que nós conseguimos, inclusive é só conseguimos baixar o interruptor de uma, conseguimos alterar muitas vezes todos os outros. Foi um pouco a linha deste estudo, vai um pouco nesse sentido. Mas há muito mais estudos que falam sobre isto. E a questão aqui é conhecer realmente a parte neural ou o cérebro de forma a que nós possamos atuar sobre ela. Por exemplo, se tu quiseres trabalhar sobre a dor, o nosso córtex somatosensorial sempre vai estar afetado. Então, se nós conseguirmos atuar sobre o córtex somatosensorial, que é a parte mais sensorial do nosso sistema, se tu, por exemplo, deres um input, pode ser uma vibração, pode ser um trabalho miofacial, pode ser uma massagem, se tu conseguires saber qual é que é destes inputs, qual é o mais potente para o sistema, aquilo que tu vais fazer no teu sistema é dar um input tão positivo que ele rapidamente faz com que o interruptor fique negativo. Baixas o interruptor de alarme. Então tudo aquilo que anda à volta vai melhorar. Imagina, o Pois. caminho desde. Diz. Não, isso que você falou, eu falo muito na liberação miofascial, nos cursos que a gente Sim. ministra aqui, né? Que a liberação miofascial, sem pensar no efeito de liberação, né? Que muita gente fala que a liberação com o rolo, ela não vai liberar o tecido. Mas tem vários outros efeitos. Um deles é a modulação da dor, né? A gente Vai. consegue modular a ativação do interneurônio ali, né? A inibição com a ativação para a gente ter essa passagem pela via córtico-espinhal ser modulada e a gente ter uma sensação dolorosa reduzida. Então, eu ia te perguntar sobre isso, muito legal que você falou, porque eu coloco isso muito, o efeito da massagem ou da liberação miofascial como um efeito de redução, né? Podemos falar assim, diminuir a dor. E aí a gente consegue ter um treinamento mais eficiente, ou para o paciente também ter uma condição mais interessante, né? Nuno, esse efeito na dor, duas coisas que eu queria perguntar aqui, ver se você tem informação para falar para a gente. Porque assim, ó, o pessoal da fisioterapia, eles ficam muito voltados a equipamentos, né, para aliviar a dor. E tem equipamentos que eles reduzem a dor por um tempo curto, só para você trabalhar. Então, e às vezes tem um custo um pouco mais alto. Esse trabalho do exercício, ou, por exemplo, uma liberação miofascial para modulação da dor. Você tem na sua prática alguma ideia de quanto tempo você consegue ter uma redução da dor? E esse cliente, o paciente, aluno, o quanto ele consegue ter uma. Por exemplo, se ele fizer todo dia o exercício, ele vai ter uma qualidade de vida melhor com a redução da dor? Quanto tempo isso leva? Você tem uma informação sobre isso, científica? É difícil, né? Depende de cada um também, né? Sim, eu pelo menos cientificamente não li nada sobre isto. Aquilo que se comenta a nível miofascial é que o efeito está entre 20 e 30 minutos, é uma janela de oportunidade para trabalhar. Isso, na maioria das vezes, tem a ver com a mobilidade. Na dor, não sei dizer, porque obviamente depende muito de cada pessoa. Para mais, há vários fatores aqui que eu gostava de falar. Por exemplo,
Eu vou falar sobre estímulo e não sobre o trabalho miofascial. Depende dos estímulos. Há trabalho miofascial que é fantástico, mas há pessoas que não toleram esse trabalho. Então, eventualmente tens de trabalhar sobre outros receptores para que o impacto a nível da dor seja superior. É um pouco o nosso trabalho, a nossa visão é, ok, o trabalho miofascial é fantástico, mas não todas as pessoas toleram. Então, qual é que é aquele mais tolerado pela pessoa para que baixe os níveis de alarme do sistema, os níveis de proteção por parte do sistema nervoso, para que tu possas trabalhar sobre o movimento e para criar um processo neuroplástico positivo. Porque se há dor, a maioria das vezes não vais conseguir ter essa mudança neuroplástica a nível positivo, senão vais ter, obviamente, um processo que é negativo. Estás a trabalhar sobre a dor. Se tu, por exemplo, fazes um exercício, uma das coisas que nós mais dizemos é vamos tentar fazer uma repetição sem dor. Porque isto é como se fosse ouro para o nosso sistema. Então, se nós conseguirmos alcançar uma repetição, e isto é fantástico que tu digas, se nós temos uma margem de manobra de, imagina, 5 minutos, 10 minutos, ou o que quer que seja, para poder treinar sem dor, significa que tu estás a dar ao sistema a possibilidade de poder, de poder chegar a alcançar a possibilidade de se poder mexer sem dor. Realmente estás a dar essa possibilidade quando ele antes não tinha sequer a sensação de que isso fosse possível. Então é aquilo que nós trabalhamos sempre, vamos ganhar ao menos uma repetição. E dessa repetição vamos à segunda, e da segunda vamos à terceira, e vamos ganhando terreno à dor, de forma que a pessoa comece a entender que isso é possível. Esse é o nosso trabalho sobre a dor, é muito mais assim que de outra forma. Não há ferramentas milagrosas, não há milagres, há trabalho constante de trás. Tens uma forma de entrar no sistema, tens uma forma de entrar desde um ponto de vista límbico, tens uma forma de entrar no neocórtex, tens uma forma de fazer com que a tua resposta motora seja neuroplasticamente positiva. E uma das coisas mais importantes é que o nosso córtex motor é dos elementos neurais mais potente a nível neuroplástico. É aquele que mais diferenças pode chegar a criar. Então, se nós sabemos que o movimento tem essa capacidade, então aquilo que nós temos de fazer é abrir todas as portas possíveis para que depois a tua resposta motora, o teu movimento, aquilo que tu propões como movimento de readaptação ou o que quer que seja realmente positivo para o sistema. Estou a É, fazer entender? sim, Pronto, sim. fico, é É, bastante difícil enquanto vou. não, não, para mim tá tranquilo. Qualquer coisa, o pessoal que tiver dúvida, vai perguntando aqui. Eu já vou falar da pergunta ali do Tiago, mas assim, eu acho que isso é mais uma ideia, mais um recurso que traz para a gente, por exemplo, num programa de tratamento. Então, eu posso usar um recurso Boa, eletrotermo Tiago, boa. terápico para reduzir a dor. Posso associar uma conduta dessa, né, de gerar mais inputs, e com isso você vai conseguindo reduzir a dor para você conseguir trabalhar, corrigir o movimento, porque muitas vezes uma disfunção é que está trazendo a lesão e a inflamação, que, enfim, né, gera um processo. Então, se você consegue reduzir a dor para trabalhar, é o que você falou, daí você consegue fazer uma repetição, depois duas, depois três, e aí ele vai vendo que ele está conseguindo executar, tem a parte psicológica, mas, né, a parte mais Claro, tu estás. emocional, vamos Mas dizer assim, e também tem você começa a fazer exercícios para você fortalecer um determinado músculo e começar a colocar a articulação no lugar, vamos dizer assim, e você vai exatamente. conseguindo ter um resultado aí bem interessante. A Sem pergunta foi o dúvida. seguinte, oi? Eu estava a ver aqui do Tiago, né? Isso, O se Tiago é quiser um responder a amigo. pergunta. Sim. Não, realmente eu não sei se ele faz uma pergunta, se não uma afirmação. Isto, aliás, eu acho fantástico e para mais aproveito para desejar as melhoras, que eu sei que ele está. Eu neste momento estou a fazer um curso que o Tiago organiza, que é fantástico, que é de PDTR. Se vocês não conhecem, obviamente tento que vocês vejam, merece a pena. O Dr. José Palomar é um fantástico profissional, Cara, extraordinário, com uma informação muito específica, muito concreta, de trabalho só a nível de medula espinal e de impacto nesses receptores que ele está a falar. Percebes? Eles realmente, o que eles mais trabalham é a nível reflexo. É uma das áreas que eu mais gosto de trabalhar, não da forma como eles estão a fazer, e eu estou a aprender agora de uma forma muito específica como eventualmente trabalhar sobre determinado tipo de receptores. Ele aqui fala
dos órgãos de Golgi. Nós hoje estivemos a falar sobre os fluxos neuromusculares. É uma área de conhecimento que não é tão conhecida. Eventualmente, Bruno, tu também gostarias bastante de conhecer esta área, de certeza absoluta. Neste caso, tem muito a ver com a resposta ascendente. Aquilo que nós pretendemos e a minha visão daquilo que eu faço no meu dia a dia tem tudo a ver. Como é que eu posso fazer uma mudança a nível do neocórtex? Como é que eu consigo chegar ao nosso córtex somatosensorial e a relação com o córtex motor de forma que o movimento seja o mais correto possível? Sem falar de disfunções, que eventualmente neste caso tinha muito mais a ver com o que o Pedro, com o Tiago está a falar, sem falar nessa situação, senão numa situação eventualmente de readaptação, em que tu tens de fazer esta comunicação. Porque aquilo que nós sabemos é que o cérebro interpreta tudo aquilo que entra. É aquilo que nós estamos a fazer agora. Tu, por exemplo, estás-me a ouvir, tu estás a interpretar o que eu estou a dizer. Para que tu tenhas um diálogo comigo, tu vais ter, ok, eu vou-te interpretar aquilo que ele não está a dizer, e então eu vou ter que responder, ou vou responder, porque tenho uma dúvida. Isto é o nosso sistema sempre a funcionar. Isto funciona sempre assim. Tu hoje estás a trabalhar com o córtex pré-frontal e não estamos a falar com o córtex motor, porque realmente não nos estamos a mexer, nem estamos a fazer nada nesse sentido. Mas, afinal de contas, todo o sistema funciona ao mesmo tempo. Isto está tudo integrado, não tem forma de ser diferente. E quem toma a decisão, o músculo não pensa. O músculo é um efetor. Então, quando nós chegamos aí e entendemos que realmente quem toma a decisão de tudo isto tem muito mais a ver com os níveis superiores. Se nós conseguirmos fazer com que a informação que chega a nível superior seja muito boa, eventualmente inclusive é com a informação que nos estão a passar neste momento com o PDTR, se nós conseguimos equilibrar sistemas em que não estejam disfuncionais, imagina a informação que chega ao teu sistema. Então toda a resposta descendente é muito mais potente. Aliás, Cara, uma das razões pelo qual estou a fazer esta formação é precisamente por isso. É poder saber mais, inclusive é como chegar aí. muito legal, muito legal. Eu tava conversando com um profissional de Londres, né? E aí ele me falou sobre o PTTR, né? Acho que para o pessoal que está aqui, quem a maioria aqui do Brasil, acho que talvez não faz nem ideia do que seja isso, né? Vamos tentar explicar um pouquinho mais. Eu vou deixar para você, mas só fazer uma introdução de quando eu tive quando eu tive contato com essa técnica. Eu fui pesquisar, o criador é um mexicano, né? Se não me falha a memória, é isso? Isso, então. Doutor Aí o José Palomar. PTTR, como que é o nome dele mesmo? José Palomar. Isso, Palomar, isso aí. Então, PDTR é Proprioceptive Deep Tendon Reflex, né? Reflexos tendinosos Exatamente. profundos, ou proprioceptivos, né? Mais ou menos, Então, sim. basicamente, vocês podem explicar melhor daí, Nuno, mas basicamente você utiliza os reflexos tendinosos profundos para você dar mais input e como para simplificar, é como se você mudasse o foco, né? Se tira o foco Exatamente. ali da. Eu diria, eu acho que realmente é uma técnica, é um protocolo de trabalho. Mais que um conceito, somente é um protocolo de trabalho em que tu tens de seguir uma série de normas para que consigas fazer uma alteração. Tens que interpretar qual é que é digamos que o receptor que está disfuncional, que não está funcional, para poder corrigir e, de certa forma, equilibrar todo o sistema. Pelo menos nessa via. Percebes? Nós temos várias disfunções do nosso corpo, é normal. Aquilo que eles tentam encontrar, ou que neste caso o Dr. José Palomar conseguiu encontrar, foi ou pelo menos aquilo que ele realmente sugere e ensina, é o seu método de como fazer com que o nosso sistema consiga equilibrar desde um ponto de vista reflexo uma via que é disfuncional. Então tu avalias os receptores e depois ele ensina-te a forma, através do Deep Tendon Reflex, de melhorar toda esta linha. É como, realmente é interessante. Eu obviamente estou a começar, não seria a melhor pessoa para te explicar tudo isto. A melhor pessoa, sem dúvida, é o Dr. José Palomar, ou eventualmente o Tiago, que é uma pessoa bastante mais avançada nesta técnica. Eu estou neste momento, obviamente, a conhecer uma mais. Tu já me conheces há alguns anos. Um dos meus conceitos não é sentido, não é uma técnica serve para tudo, senão realmente é o conhecimento que está de trás que eu gosto de saber e como é que nós depois podemos aplicar isto a determinado tipo de pessoas. Ou seja, isto não creio que seja para todas as pessoas, eventualmente sim será. Terei que ir, obviamente, aprofundando mais, mas dentro da minha visão do trabalho neurológico, eu acho que isto é muito mais amplo e quanto mais ferramentas nós tenhamos para poder atuar, melhor.
E esta é uma ferramenta extraordinária. De momento estou bastante contente com aquela informação. E bem, mais para a frente, se quiser, dou-te mais informação sobre isso. Se o Tiago quiser falar um pouco e escrever um pouco sobre o que é, também lhe agradecia. Sei Boa. que ele Muito está, ou legal, seja, que por mim está. vou entrar em contato com o Thiago ali, então, para a gente falar Sim, sobre. claro. Eu Eu também, acho eu tenho muito fantástico, aliás. interesse. Sim, ele É, pode eu tenho, explicar perfeitamente. É uma pessoa que também comunica fantasticamente, explica tudo, super disponível. Não sei se hoje é o pô, melhor legal. momento, porque eu sei que ele está meio doente, mas vais ter de certeza disponibilidade e se quiseres, obviamente, e contar É, com ele, eu não creio que ele teria problema. eu tenho muito interesse em fazer também esse curso, essa formação, porque eu tentei ver bastante seguir bastante lá o Palomar e ver os estudos, enfim, mas é difícil a gente entender, né? Peguei mais ou menos a ideia que ele fica estimulando os reflexos e ele não usa nenhum equipamento, né? Pelo que eu vi lá. É somente com Aliás, o estímulo. e é uma das Oi? coisas que eu mais gosto. É uma das coisas que eu mais gosto. E, aliás, a minha forma de trabalhar também é assim. Eu acho que tem muito a ver com o conhecimento e aquilo que está atrás, para que tu possas atuar sobre determinado tipo de zonas do teu sistema nervoso para fazer a atuação. Obviamente, há ferramentas e há utensílios e aparelhos que funcionam de forma fantástica, mas tu, quando entendes aquilo que está atrás, realmente isso, a maioria das vezes, não faz sentido ou não é necessário. Tu consegues ir de outra forma e consegues lá chegar de outra forma. Eventualmente, a realidade virtual, obviamente, vais ter que utilizar algo que te ajude, mas há outros elementos que tu consegues chegar. E é pelo menos a nossa forma de ver isto, de ver todo este trabalho neurológico, é através do conhecimento, muito mais que, ok, este aparelho consegue fazer isto. Ok, mas o que é que está atrás disso? Que é aquilo que me interessa. Em que área é que nós vamos atuar? E isso, afinal de É, contas, é o mais relevante. envolve um conhecimento aprofundado aí do sistema Uhum. nervoso, né, da neurologia, mas eu acho que é muito interessante pro pessoal começar a usar na sua prática. Nuno, falando já do PDTR, eu vi lá o Uhum. Palomar, mas assim, vou trazer para a parte da neurologia, não vou falar da técnica, tá? Eu vi ele lá, ele fazia lá uns estímulos, né, táteis lá, enfim, o reflexo, né, ele estimulava o reflexo, e o indivíduo tinha uma certa alteração de mobilidade. E aí ele fazia lá e ganhava mobilidade. E eu vi que você faz isso também no seu trabalho, não sei se é com essa técnica ou com outra técnica, Não, que não. É você diferente a utiliza. visão. Sim, a forma de impacto é totalmente diferente. Porque aquilo que eu consegui entender do BDTR, volto a dizer que estou a começar neste conhecimento, eles realmente conseguem avaliar os receptores. Então atuam diretamente sobre o receptor, que supostamente não está funcional, para o corrigir. Okay? Aquilo que eu faço é demonstrar como o tálamo, a amígdala e o hipocampo em relação fazem com que um estímulo que para ti seria positivo, eventualmente não seja tão positivo e faz com que o teu nível de força baixe. Ah, entendi. Então Ok? são formas diferentes. O PDTR trabalha muito ao nível da medula espinal, Aham. enquanto que aquilo que eu estou a falar, obviamente, tem que utilizar essa informação ascendente, utilizar a mesma via, mas eu realmente aquilo que eu faço entender às pessoas e aquilo que eu gosto que as pessoas entendam é que qualquer tipo de input que tu faças, afinal de contas, sem ser disfuncional ou funcional, não consiga, sem ter essa parte de funcionalidade ou disfuncionalidade, tem um impacto a nível límbico. E é o primeiro ponto de avaliação do nosso sistema nervoso está aí. Okay? Então, a partir daí, tu consegues ter uma resposta diferencial ou diferente desde o ponto de vista motor. Dentro do PTTR, Entendi. eles trabalham muito mais a nível dos reflexos modulares. É Medulares. muito mais Aham. direto, é muito mais concreto e é muito direto. E é muito interessante porque acabas por conseguir. É uma técnica super, super complexa. É brutal. Aliás, se tu gostas disto, e obviamente tu gostas muito disto, merece a pena, é para aquelas pessoas que gostam realmente disto. Mas tu começas a ver como funciona e dizes, oh, isto eu vou ter que fazer até ao final. São uma série de módulos, são muitíssimos, mas merece a pena porque é muito diferente, sem dúvida nenhuma, e acaba por exemplo, no teu caso, que trabalhas muito a este nível, faz todo o sentido, e para todas as pessoas que trabalham com disfunção, faz todo o sentido trabalhar desta forma. Então vamos fazer assim, Nuno. Vamos trazer o Thiago e você aqui para o Brasil. O Tiago, não Aí, sei se pode o dar a Thiago. informação, mas eu sei que bem, não é nada como falar com o José Palomar, com o doutor José Palomar, e ver se ele tem essa disponibilidade ou não. Ou seja, não é nada como tentar.
depois falas com o Tiago, eu ponho-vos em contato e vocês trabalham sobre isso. É, porque seria, assim, eu tenho muito interesse, né? E seria legal. Eu acho que nunca teve um curso, né, do PDTR aqui, né? No Então Brasil. merece a pena. Não tenho certeza, mas eu nunca vi. O que eu consegui ver Não te foi tudo na preocupes. internet. Amanhã pergunto ao doutor. Amanhã Ah, tenho a certeza. obrigado. Oh, vamos trazer para cá já. Diz que sim. Muito legal. Seria fantástico. Nuno, deixa eu te perguntar uma outra coisa agora. É o seguinte, a gente estuda bastante essa parte também de reabilitação e tal. Aí tem uns artigos, não sei, a gente chama de cross transfer, ou transferência cruzada, Sim, né? Então, o que eles fizeram? Eles sim. fizeram a isometria do cotovelo lá do direito, por exemplo, e o esquerdo ganhou 25% de força do que o direito ganhou, só que o esquerdo não trabalhou. Então, eles chegaram a uma conclusão lá de que é uma adaptação puramente neuromuscular, ou talvez até possa chamar de neuroplasticidade, não sei. Você pode explicar um pouco melhor? Não sei se tem conhecimento sobre esse fenômeno também. Eu falo muito Olha, isso na reabilitação, onde a gente tem um membro que lesionado que eu não posso trabalhar, eu trabalho o outro lado, né? Então, é válido. E eu vejo que o pessoal tá com uma lesão no braço direito. No braço esquerdo, por exemplo, aqui. E não faz nada. Para. Mas por que você não trabalha direito? Que você pode ter um ganho, tanto desse lado como do outro lado, por causa da o outro. questão de adaptação, né? Sim, das adaptações neste caso, das adaptações cruzadas. Olha, eu por acaso no meu curso, aquilo que eu costumo falar e aquilo que eu gosto de explicar, nós trabalhamos de uma forma cruzada, mas de forma distinta. Não tem a ver só com o facto de ser a educação cruzada, o cross-transfer que tu estás a dizer, de trabalhar um lado e o outro. Aquilo que nós fazemos realmente tem a ver com critérios de, por exemplo, se tu queres trabalhar e se tens uma lesão sobre o cotovelo esquerdo, nós trabalhamos sobre o joelho direito. Porque aquilo que nós sabemos a nível de trabalho sobre o PMRF, sobre a formação reticular, principalmente o quantum medullary, reticular formation, sobre os PAG, que tem a ver com processos que eliminam o processo de dor descendente, sobre as vias descendentes da dor, e também sobre os CPGs, que são os Central Pattern Generators, que têm tudo a ver também com processos medulares e espinais para andar de forma automática e involuntária. Parece ter uma influência direta sobre isto. Então, aquilo que nós fazemos muitas vezes quando existe dor é atuar desde um ponto de vista cruzado, mas como o doutor disse, é sobre a articulação também cruzada. Inclusive é sobre movimentos cruzados. Isto foi algo que eu aprendi também com Z-Health, que é uma das empresas formadoras também fantásticas que nós temos a nível neurológico, que merece a pena também que vocês possam ver. Não tem nada a ver com o PDTR, tem a ver com outra coisa totalmente diferente. São conhecimentos Uhum. que, eventualmente, se tu gostares da parte neurológica, se complementam, ou se tu gostares mais de trabalhar sobre receptores, tem mais a ver o PDTR. Se tu gostares mais de uma visão mais vestibular, visual e proprioceptiva, tem a ver com outra. Tem mais a ver com o Z-Health. Neste caso, nós trabalhamos desde o ponto de vista cruzado, mas para trabalhar sobre a mobilidade e sobre os processos de dor, que é muito interessante sempre que tu trabalhas a nível de readaptação. Porquê? Porque existem realmente processos, muitas vezes acontece de trabalhar com o fisioterapeuta imagina, sobre o cotovelo, aquilo que tu dizias. E muitas vezes, pelo tipo de técnica, tu vens com dor. Então aquilo que nós fazemos é estimular desde um ponto de vista cruzado e fazer com que essa dor baixe, de forma que eu possa trabalhar o movimento nessa zona sem dor. Perfeito. Então, Okay? vamos. Depois está o facto de tu poderes trabalhar desde um ponto de vista, neste caso, do outro lado do teu corpo, que este é outro elemento. Tu, por exemplo, quando tu trabalhas do teu lado direito, nós sabemos que a influência que tem sobre a formação reticular do nosso lado esquerdo tem influência sobre o sistema nervoso autónomo, tem influência sobre a dor, atua sobre o lado esquerdo. Então, se tu estás a trabalhar do lado contrário, somente por isso já estás a facilitar o processo de recuperação do outro lado. Imagina, se tu depois sabes, a nível do cross-transfer, que tu trabalhas a força do outro lado, ele se consegue manter também do lado que está lesionado, imagina a quantidade de informação que tu tens aqui para trabalhar o outro lado. Pois é. Muito, cara, isso é muito interessante. Apesar de ser um estudo, assim, a fisiologia, a neurofisiologia já é muito antigo, né? Vem crescendo, se desenvolvendo, mas esse tipo de técnica ou esse tipo de pensamento ninguém utiliza, né?
Então, essa questão do cross-transfer, eu falo sempre nas aulas de pós-graduação, por exemplo, especialização, e o pessoal fica chocado, assim, eles, pô, isso não existe. E assim, cara, tá no livro aqui, ó, tá no Kisner, né, da Caroline Kisner, é, e se já tá no livro, é porque já tá no artigo há muito tempo, né? Então Muito eu tenho o tempo. Há artigo muita, muita original, informação sobre isso. Há muita é, informação sobre isso. é muito, e a gente não usa ou desconhece, né? Pelo menos aqui eu vejo quase assim, meus alunos, de uma forma geral, poucos têm conhecimento sobre essa técnica, ou sobre esse fenômeno, enfim, né? Então o que a gente está falando aqui, para resumir, traduzir para o pessoal que está assistindo a gente e quer se aprofundar nesse assunto, ou estudar um pouquinho. Então, assim, ó, o que eu falei aqui do cross-transfer, eles fizeram um estudo onde realizaram isometria de cotovelo direito, por exemplo, por 8 semanas, e aí, depois de 8 semanas, os músculos ali que fizeram a isometria de flexão do cotovelo ganhou uma força X. E o outro lado que não fez nada ganhou 25% de X. Pô, é bastante 25%, né? Enfim, esse é o fenômeno ali da transferência cruzada que eles falam. Sim. E você falou aqui, Nuno, para a gente deixar claro para o pessoal aqui também, que é o seguinte: se você tem um cliente que tem uma dor no cotovelo esquerdo, você vai fazer um exercício unilateral de membro inferior direito, por exemplo. Você deu o exemplo do joelho Sim. ali, né? Do joelho. Sim. Seria isso, Da né? articulação E aí, cruzada, sim. isso, daí você está fazendo o exercício para o membro inferior direito ou para o joelho direito, você vai ter uma redução da dor do cotovelo esquerdo. É isso? Sim. E também Olha consegues só. trabalhar, por exemplo, nós trabalhamos muito, sim, é muito interessante. Nós, por exemplo, muitas vezes quando queremos ganhar mobilidade a nível do ombro, imagina, do ombro esquerdo, nós começamos a trabalhar na anca esquerda, na anca direita, desculpa. O nosso aquecimento começa na anca direita, para mobilizar desde um ponto de vista cruzado todos estes processos. E é muito interessante ver como realmente acaba por melhorar a mobilidade dessa zona. E você vê uma relação entre, por exemplo, cotovelo, joelho, quadril e ombro, punho, tornozelo, ou... Sim, 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 sim. É assim. Ok. Aliás, é aquilo que nós sabemos a nível do Central Pattern Generators é que está cruzado. É muito interessante. É uma das coisas que eu falo no curso. Muito legal. Nuno, perguntar mais uma coisa. Como é que tá de tempo? Tá Rodrigo, pergunta, tranquilo? já estamos aqui. Diz? Nuno, eu conheci a técnica de flossing Sim, fuçando na internet, mexendo na internet, né? E aí naquele evento que a Dufit realizou, né, lá em Floripa, um evento fantástico, até o Cola estava aí, né, agora na live, não sei se está sim. aí ainda, né, o Ah, tá, Cola, tá. Ah, não vi, não grande, vi. é, Grande um André. grande parceiro e também sempre com eventos muito bacanas. A gente conversou, lembra? Eu te perguntei sobre a técnica de flossing e você me passou uns artigos. Depois disso, cara, eu comprei, eu uso frequente nas minhas na minha atividade profissional, né? Tanto para tratamento quanto treinamento. Eu tenho ensinado, né? Isso também. Eu baixei, cara, depois daquilo eu achei muitos artigos. Hoje tem bastante artigo já, né? Sim, Sobre já isso. tem bastante. Então a gente fala muito da técnica de flossing como efeito esponja. A gente utiliza até para dar uma estabilidade, no caso de uma lesão, uma estabilidade articular. Ok, mas você acha que a floss tem algum estímulo também, enfim, proprioceptivo, assim como a kinesiotape, que a gente pode trabalhar na modulação da dor, ou alguma relação com essa parte neurológica? Olha, eu realmente trabalho o flossing desde o ponto de vista neurológico, porque é mais um input sensorial. Afinal de contas, Eu acaba por sabia disso, trabalhar mas sobre eu o queria que input. você falasse. É um input sensorial, acaba por ser. Aliás, nós utilizamos das duas formas. Utilizamos da forma mais conhecida, que é realmente com uma pressão bastante grande sobre determinado tipo de zona do corpo, por norma é mais a nível articular, ou se não, a passar por zonas musculares, mas sem uma grande pressão. E aquilo que tu vais fazer realmente é atuar diretamente sobre o córtex somatosensorial. Porque aquilo que tu estás a fazer é trabalhar sobre o homúnculo sensorial e deixar essa informação permanentemente. Agora, nós avaliamos sempre se é positivo ou se não é negativo para o sistema. Porque há pessoas que não toleram. Há pessoas que sim toleram. Ou mesmo que eu te explicava antes da técnica miofascial, há pessoas que não toleram a aplicação
das técnicas miofasciais com muita dor e há pessoas que a massagem é fantástica, mas não é muito intensa. Então, muitas vezes aquilo que tu tens que saber é onde é que está a interpretação límbica de todo este input sensorial, sempre que não existe a disfunção, e depois aquilo que tu fazes é aplicar e mantens essa informação sensorial de forma permanente, para que a tua resposta motora seja muito mais eficiente. Se imagina, é como se tu pintasses aquela zona do teu corpo que tu necessitas que tenha mais informação a nível cortical, tivesse permanentemente pintado. Então, o teu sistema nervoso sabe perfeitamente onde está. E é muito mais fácil poder criar um movimento com maior controle, neste caso, controle proprioceptivo. Nós, Aí você, nós trabalhamos muito. A readaptação trabalhamos quase sempre com essas técnicas. Se não é o flossing de uma forma ou de outra, se não é a miofascial, é a vibração, se não é a vibração, é outro estímulo que faça, por exemplo, o calor, o frio, qualquer tipo de estímulo que faça com que o sistema perceba que aquilo é positivo e que a resposta motora permite uma resposta motora mais eficiente. você falou que daí você aplica, nesse caso, a floss, a band, né, com uma pressão menor Hum. para tolerar por mais tempo, é isso? Claro, porque tem em conta que o floss, se realmente fizeres a aplicação que costuma fazer, não tolera mais de 2 minutos. Aliás, é arriscado que tenha mais de 2 minutos. Uhum. Então, a outra pode ficar durante 1 hora, pode ficar um treino inteiro, porque a aplicação não é intensa. Mas aquilo que tu fazes é, digamos que pintar, desde o ponto de vista cortical, toda Sim, essa zona do teu corpo. só um E qual estímulo é a vantagem, por proprioceptivo, exemplo? estímulo tátil. Seria assim, neste caso, realmente é mais sensorial, mais que não Mas, é uhum. tanto, não é tanto a nível de movimento, facilita o movimento e tens muita mais informação. Isso sim. E é aquilo que nós pretendemos sempre é dar a informação e a melhor informação possível ao sistema. Para uma vez mais poder ter essa resposta neuroplástica positiva a nível motor. Cara, muito legal. Agora vamos pensar aqui um negócio. Eu já vou. Agora, agora A dei-te um kinesiotape. insight diferente. A kinesiotape, por exemplo. O pessoal tem Sim. muita discussão na comunidade científica sobre o efeito placebo, que não funciona, funciona, não funciona, não sei o que lá, enfim, né? Você acha que a gente podia utilizar ela com esse intuito? Porque ela vai permanecer, você pode colocar kinesiotape e deixar o dia inteiro, por exemplo. Nós utilizamos. Aí, ó. Sabes o quê? Sabes o que é? Eu sou super científico e gosto de ler os estudos científicos, mas nós trabalhamos com estudos de caso. E nós tentamos ver, interpretar, sempre queremos interpretar um número de população grande para uma técnica. Afinal de contas, aquilo que tu tens que interpretar é o sistema. O sistema nervoso é único. Então, se tu tens a possibilidade de interpretar um sistema nervoso que é aquela pessoa que tu tens à tua frente e saber que aquele, eventualmente, a aplicação de um kinesiotape ou quer que seja, um floss, uma vibração miofascial é muito positiva para o sistema, porquê é que não vais utilizar? Quer dizer, nós estamos a deixar que, afinal de contas, se não nos dão. É como se a parte científica, obviamente, é muito importante, mas não nos pode parar. Isto É, sempre, a parte científica foi atrás do conhecimento. Aquilo que nós temos que começar a fazer é, ok, então vamos fazer o mesmo número de pessoas a atuar sob distintas formas de input sensorial e vamos ver qual é o impacto. Isso é é. muito mais interessante. E nós temos a individualidade biológica, né, que a gente fala. Então, a parte científica pega um grupo lá e a gente tenta reproduzir aquilo para um todo, né? Mas cada ser pode responder de uma forma diferente, né? Então, tem técnicas que é muito difícil a gente mostrar a sua eficácia ou comprovar cientificamente pela limitação de recursos avaliativos e a questão metodológica também na execução de um estudo, Claro, né? não, há muitos fatores a ter em conta, sem dúvida. Aliás, Muito. eu estou totalmente de acordo e oxalá nunca deixe de ter a importância que tem a parte científica. Sim, que é verdade, quando tu trabalhas no teu dia a dia, deves ter também a capacidade de ser crítico ao ponto de dizer: ok, eu tenho uma pessoa que não encaixa dentro deste estudo. Ah, E para perfeito. isso tens que saber avaliar. Por isso que eu gosto muito da prática baseada em evidências, né? Porque as Claro. evidências científicas estão aí para dar o norte.
Só que a experiência prática e também as preferências do teu cliente fazem parte dessa prática baseada em evidências. Então, você tem uma experiência prática somado com aquilo que estão nos artigos e mais a preferência, a tolerância do teu cliente, que é o que você falou. Tem um que não tolera a liberação miofascial, tem outro que não tolera a flose, e por aí vai. Né? Então, a gente tem que Sim, mas adaptar. deixa-me só fazer uma parte. Uma coisa é não tolerar e outra coisa é que o teu sistema o entenda como negativo. Há pessoas que, por exemplo, sentem a dor e não gostam, mas o sistema percebe como positivo. Então, às vezes, tens que entrar aí. Por exemplo, eu falo, por exemplo, do teu exemplo, o frio. Nós, às vezes, trabalhamos com esse input. Se tu trabalhas sobre o frio, por exemplo, tu podes fazer uma técnica miofascial com frio, um, ou liberação miofascial com frio, imagina, e há pessoas que dizem que frio, e parece que o seu sistema está a reagir ao contrário, e quando vais avaliar, dás-te conta que é justo precisamente o contrário. O sistema percebeu como algo positivo e a resposta que tem é extraordinária. Então tu pedes essa pessoa, obviamente, para fazer um esforço sobre isso. Cara, muito Percebes? legal. Muito legal. Claro que não Só tem a ver responder. só com a sensação essa que tu tens de ui, isto eu não gosto, isto dói. A maioria das vezes é verdade que quando dói as pessoas não gostam, mas às vezes há sistemas que percebem essa situação como positiva. E então merece a pena ter isso em conta. Tem outra questão também que eu sempre falo com a utilização das técnicas, né? Só para complementar aqui, você usa uma técnica que ele não tolera, não gosta muito e você quer insistir, porque você viu lá na literatura que é eficiente e tal. Só que você vai gerar um desconforto para ele, um mecanismo reflexo, muitas vezes, cara, eu acho que não vale a pena, né? Só comentar aqui o Cauê está comentando aqui, ó, um grande abraço a vocês, meus amigos. Grande abraço, Um Cauê. abração. Que O grande. Cauê, grande parceiro Abraço. também. Hein, Nuno, só mais uma coisinha antes da gente encerrar. Eu sei que já está tarde também. Ah, ok, Amanhã você ok. tem curso aí. Você vai fazer esse curso, depois você vai explicar um pouco mais para a gente como é que funciona o PDTR, né? É, Depois eu explico assim, tudo ó. e depois tenho contacto com eles. Oi, desculpa. Que depois eu explico como é que funciona e depois ponho-te em contacto com eles. Vais gostar. Com certeza, com certeza. Se a gente conseguir organizar, trazê-los para cá, eu vou ser o primeiro que vou querer fazer essa formação. Nuno, assim, ó, dentro da fisioterapia, né, da reabilitação ou do treinamento também, dos personagens, às vezes ele pega um cliente, um personal que tem uma certa lesão, e o fisioterapeuta também pega essa lesão e vai tratar. A gente quer, muitas vezes, utilizar recursos para reduzir a dor para a gente conseguir trabalhar, né? Só que a dor é muito complexa, né? Muito complexa, mas vamos falar assim, no mecanismo de protetivo, a dor como proteção. E aí, é, acho que vai muito do feeling do profissional, né? De você saber o limite. Porque às vezes, se você causa A gente fala muito isso do medicamento, né? Pô, você toma um medicamento, você baixou lá a dor, causou uma analgesia, e daí você vai trabalhar. E como é que você vai controlar esse seu trabalho para você não exagerar, né? Já que ele tem ainda uma lesão instalada ali. Então você tem que ter essa dosagem, esse controle, essa prescrição adequada, né? É um feeling, eu acho, que você adquire com o tempo, né? Você tem alguma forma de controlar isso? Não sei como é que é na sua prática isso, o pessoal que tá assistindo a gente aqui, como é que eles podem traduzir isso para a prática amanhã ou depois atendendo seus clientes, né? Esta não é uma resposta fácil. Eu Porque sei. eu acho que isto tem muito a ver com a experiência. Tu interpretas claramente a pessoa que tens à frente, pelo historial que tem, pelo tipo de dor que tem, porque há pessoas que vão deixar entrar mais facilmente, outras que não. As pessoas que, por norma, te deixam fazer aquilo que tu queres é extraordinário e pode levar ao perigo de ter demasiada dose de trabalho e muitas vezes tens de controlar. A maioria das vezes aquilo que nós tentamos ou aquilo que eu tento fazer nesse tipo de situações é não incidir demasiado sobre a zona da lesão. Costumo trabalhar muito mais de forma, efetivamente, do lado contrário, inclusive é cruzado, e a maioria das vezes, aquilo que eu começo a fazer e que eu insisto bastante no trabalho, obviamente depende da lesão, é trabalhar muito a linha média do nosso corpo. A linha média tem tudo a ver com o cerebelo e com estruturas que são essenciais. O cerebelo é uma estrutura fantástica, é talvez das mais fascinantes que nós temos no nosso sistema nervoso, é a mais densa de todas, não toma decisões, mas está em todas. Então,
a parte central do nosso cerebelo tem tudo a ver com o nosso core, com a nossa linha média. Então, quando nós realmente, em vez de insistir em entrar constantemente na zona de lesão, a maioria das vezes aquilo que nós temos de fazer é sair da zona de lesão e trabalhar Cara, outras zonas e acabas por nunca correr esse risco. Não tens risco nenhum de não trabalhar. Vais ter tempo para trabalhar sobre a lesão. Aquilo que tu tens de fazer é permitir que todo o resto do sistema esteja forte para que depois possas, obviamente, aguentar tudo aquilo que tu tens de fazer do outro lado, que é o caso da lesão. Nós muito, fazemos muito este rácio de trabalho. muito legal. Eu trabalho muito assim também, e aí, conforme a gente vai vendo a evolução, tipo, tirar um pouco do foco da lesão, você vai vendo a evolução, aí você começa a focar no local, talvez, da lesão. E assim, né, outra coisa que a gente fala muito, que onde aparece a lesão, a dor, ali é a consequência, não é a causa, né? Então a gente tem Claro, uma série né, uma série de outras disfunções que nós temos que trabalhar. Então eu penso em corrigir um monte de outra coisa antes de ficar ali focando naquele local da lesão. Muito sim. Agora, legal. mais E aí, se me permitires, Bruno, só um bocadinho, só uma pequena claro, parte. Nós, por exemplo, quando temos pessoas com focos sobre a dor, pessoas que levam muitos anos com dor, há uma área do nosso cérebro, que é o nosso córtex cingulado anterior, que está muito ativo. Essa é uma das zonas que tem a ver com focos. Então, nós muitas vezes fazemos tarefas de dual tasking, ou por exemplo, as que tu tens que dizer uma cor e o que está escrito é totalmente diferente. Não sei se tu sabes, essas tipo, são tarefas de tipo dual tasking, são tarefas duplas, em que aquilo que tu fazes é criar um foco sobre determinado tipo de elemento mais para o córtex pré-frontal. É como se tu ocupasses essa zona com uma atenção concreta a nível de focos, então a pessoa diretamente baixa o nível de dor. Então tu fazes ver a esta pessoa que é possível baixar a dor sem ter feito nada. Então a pessoa começa a questionar a dor. Ou seja, então a dor, porquê é que aparece? Então a dor não está relacionada com um elemento biomecânico, com um fator muscular ou o que quer que seja. Então se eu estiver a fazer este tipo de atividades, que é o efeito, nós chamamos-lhe o efeito Stroop, a trabalhar sobre atividades em que tu tens de decidir o que é que tu vais ler entre uma atividade e outra, e a minha dor baixa, porque é que isto acontece? Então tu acabas por explicar o porquê de tudo isto e a pessoa começa a ganhar terreno outra vez à dor. Porque afinal de contas é um pouco o que dizia Mosley, aquele estudo que tu falavas era também de Mosley, que é extraordinário. Tu tens realmente, é como se fosse a dor é como se fosse um animal enorme que tu tens às tuas costas que está constantemente a morder. No momento em que tu consegues fazer com que esse animal tão grande deixe de morder, tu já, digamos, vais ganhando terreno a essa situação. Ganhas confiança sobre a dor. E muitas vezes as dores, quando são crónicas, é aquilo que tu tens de trabalhar é ganhar terreno à dor. Que eles sintam que é possível dar esse passo. muito bacana. Só para eu entender aqui, explicar para o pessoal e ver se eu compreendi também. Então aqui a gente chama muito de dupla tarefa, né? Sim, Então, isso, eu vi que você utiliza muito isso. Por exemplo, ele está fazendo um exercício e ao mesmo tempo tem que, sei lá, apontar em ou ler, algumas ou o que é que cores, por seja. exemplo. Sim. Sim. Seria isso, né? É mais ou menos isso. Mais que somente ler, tu tens que definir, por exemplo, imagina que tu tens uma cor amarela. Tens um quadradinho com uma cor amarela de fundo. E depois escrito em cima tens escrito verde. E eu digo-te, Sim. Bruno, tu tens de dizer o que está no fundo. Tu tens de me dizer a cor, não me digas o que está escrito. Tu tens que definir claramente qual é o teu foco. E essa zona do nosso cérebro que está destinada a isso é o nosso córtex cingulado anterior. Então, no momento em que tu fazes isso, faz com que a pessoa tenha um foco totalmente diferente. A gente faz assim no trabalho de, por exemplo, de preparação do movimento, né? Então eu coloco um cone vermelho aqui, um cone azul e peço para ele vir em minha direção. Esse é o vermelho, esse é o azul. Daí eu aponto para cá e falo vermelho. E ele tem que sair para o lado vermelho. Mas onde eu estou apontando não é a cor, eu dou uma enganada. E daí ele tem que escolher tipo, o foco também, né? Então é mais ou Sim, menos. pode ser, é mais ou menos isso. Aí é uma Mais ou toma de menos isso. decisão. Eu tenho que tomar uma decisão e tenho que selecionar. Esse é extraordinário, é uma ativação mais do córtex pré-frontal. Tenho que tomar uma decisão que é correta. Está influenciada também e tem uma relação com o nosso córtex cingulado anterior. E depois tenho que tomar uma decisão, neste caso motora, que seja, obviamente, a mais correta. Isso nós por exemplo, a nível
de atletas de performance, trabalhamos muitíssimo com isso, para mais porque a nível neste caso, a nível visual, é importante que tu trabalhes isto também. Porque, afinal de contas, nós sabemos que o nosso sistema visual, grande parte da informação que chega ao cérebro vai através da parte visual. Então, se tu conseguires potenciar essa via, tu vais ser mais rápido. Não significa mais veloz. A diferença é ter... o Usain Bolt é veloz, mas não poderia jogar futebol. Porque realmente não tem um raciocínio rápido dentro do futebol. Então, Até ele tentou, né? Ele tentou, mas claro, não é o mesmo. É. Então, como não consegue ter a mesma velocidade de reação e de interpretação dos estímulos, realmente isso é tudo neural. Isso é muito mais a nível do córtex pré-frontal. Então, isso é aquilo que tu estás a dizer agora. A toma de decisão tem muito mais a ver com isso. Muito bacana. Se me deixares, inclusive eu faço, porque aqui está-se a falar muitas vezes do treino neurocognitivo, quando utilizas as cores. Se tu, por exemplo, disseres verde para um lado, azul para o outro, a pessoa só tem que reagir. Agora, se tu disseres o verde, imagina, tu dizes verde para o lado esquerdo, azul para o lado direito, e se depois obrigas a fazer a troca, essa pessoa já vai ter que inibir. E quando tu trabalhas sobre a inibição, é onde o trabalho mais importante do nosso córtex pré-frontal, que é inibir. E aí já passa a ser muito mais cognitivo. Porque aí sim tu tens que reagir de uma forma totalmente diferente. Vamos explicar? Tá. Você colocou o esquerdo, o verde e o azul, né? Tá, depois você inverteu isso. E depois, efetivamente, invertes a situação, então a pessoa vai ter que fazer um raciocínio daquilo que está a fazer. Aí sim tu vais ter que raciocinar. Da outra forma é só uma reação. É como se tu dizes esquerda, só uma direita, reação. ou reaja, claro, reaja à minha mão. A minha mão indica para um lado ou para o outro. Só interpretas. Não tens que pensar no assunto. Sim. Outra coisa é como se tu, por exemplo, fazes, por exemplo, uma conta. 4 menos 2. Isso. Se for um número par, tens que ir para o lado direito. Se for um número ímpar, tens que ir para o lado esquerdo. Aí começa a ser mais cognitivo e começa a ser mais interessante. O que eu ia falar também, a gente coloca, por exemplo, em estímulo de equilíbrio, e quando ele está se equilibrando, você pede para ele fazer uma conta e te dá a resposta. Não precisa nem número ímpar, número par, vai para um lado para o outro. Não, a gente só pede para ele quanto que é, sei lá, 3 vezes 7. E ele está se equilibrando e ao mesmo tempo, né? Ou pede para ler um texto que você cola na parede ali, enfim, esses tipos de dupla tarefa que a gente fala. Isso é dupla tarefa, hoje em dia nós sabemos que é essencial para qualquer processo de readaptação. Por exemplo, a reabilitação de um ligamento cruzado anterior é essencial que tu trabalhes a nível neurocognitivo. Porque realmente a parte das lesões chegam aí. Chegam por um déficit a este nível de toma de decisão. A toma de decisão é equivocada ou existe uma fadiga neural que faz com que a pessoa não tenha o estímulo adequado para uma proteção do joelho. Inclusive depois na recuperação. Que alegria ver você falando isso, cara, porque aqui, assim, o pessoal tá... Isso é só para idoso, né? Só para estimular cognitivo, né? Agora você falando isso aí, eu vejo que a gente usa isso na nossa prática, em lesões, como você acabou de comentar. Não tem um conhecimento tão aprofundado como o teu, né? Como eu já te falei, mas, cara, que alegria ver você falando sobre isso, porque a gente vê que é um caminho, né? Muito legal. Nós, por exemplo, nós também a nível do treino de força também fazemos esse tipo de trabalho, hein? Nós trabalhamos muito a nível do treino de força como potenciar desde um ponto de vista neural. A maioria das pessoas pensa que isso não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Tu consegues potenciar o sistema desde um ponto de vista cognitivo também, se fosse o caso. Mas pronto, isso é outra conversa e bastante... Daria outra conversa aqui. Não, muito legal. Nuno, não quero tomar muito seu tempo também, né? Amanhã você tem curso. Amanhã você tem curso? Amanhã tem curso até domingo. Até domingo, bacana. Sim, são 5 dias. Nuno, muito obrigado por participar aqui, por esclarecer. Esclarecer, não, né? Trazer um pouquinho do que é tudo isso, né? Da neurologia aplicada ao movimento. A gente vê assim ainda nas nossas áreas da fisioterapia, da educação física menos ainda, a fisioterapia, quem vai para neuro vai lidar só com Parkinson, com Alzheimer, com, sabe, AVE, o pessoal que daí estuda neuro, senão acaba não estudando muito e acaba nem pensando nessas questões, né, que a gente vê que tem trazido bastante resultados dentro da área de ortopedia,
né, das lesões musculoesqueléticas e até do treinamento, como você acabou de colocar. Então, acho que é uma coisa, vamos dizer assim, nova, né? Que o pessoal pode utilizar aí como recurso para ter mais resultados na sua prática clínica ou prática profissional. Nuno, obrigado pela participação. A gente vai fechar aqui 1 hora de live, né? Acho que Ah, boa. Foi uma o hora? Instagram Nem me apercebi. vai Mesmo? dar 1 hora já. E aí, vou deixar você descansar também. Obrigado mais uma vez, Nuno. Tá sempre Obrigado a nessa ti. parceria, compartilhando aí teus conhecimentos. Eu vou te incomodar ainda, cara. Vou te pedir os artigos lá. Se tu quiseres, tenho uns quantos. Eu Pô, faço, quero eu sim, quero sim. tenho uma boa pasta para que tu te divirtas. Putz, cara, se você puder, eu agradeço aí. Eu já estava baixando uns aqui, procurando algumas coisas, mas se quiser, eu agradeço muito. E vamos ver do, do Palomar lá, ver se a gente consegue. Ver se ele não tem interesse em vir para o Amanhã falo Brasil. com ele. Beleza, Amanhã muito falo com obrigado, ele. mano. Muito Tá, obrigado mesmo. vá. Olha, foi um prazer, como sempre, falar contigo e poder falar um pouco sobre esta área que realmente eu abracei esta área com muita efusão. Tendo em conta que eu vinha do movimento, sempre fiz movimento, trabalho de correção, trabalho corretivo, trabalho tridimensional e a evolução natural de todo este conhecimento foi chegar ao conhecimento neurológico, principalmente pela bioindividualidade de cada pessoa e pelo sistema nervoso, digamos que é o mais individual que tu podes chegar a entender de um indivíduo que tenhas à frente. E se tu entendes isso, faz com que o teu treino seja totalmente destinado e específico para essa pessoa. Foi um pouco a linha e por isso é que eu gosto tanto também de passar este conhecimento, porque é uma área que não considero que seja já o futuro, tem que ser o presente. Nós temos que começar a entender realmente o treino, não só com os elementos fisiológicos, que são essenciais, senão também a outra parte, que é a parte neural, neurofisiológica, de tudo aquilo que está atrás e de quem toma a decisão. Esta é um pouco a linha de pensamento que tenho atualmente e realmente temos tido muito bons resultados e por isso é que eu continuo a investigar sobre esta área e por isso é que agora estou a fazer o PDTR para continuar a investigar um pouco mais e poder aplicar no meu dia a dia, neste caso aos meus alunos, todo este conhecimento. Porque, afinal de contas, nosso objetivo são os nossos alunos ou pacientes que sempre melhorem. E sempre trazer o melhor para eles, né? Nuno, bom descanso para você, um bom curso. Obrigado mais uma vez. Obrigado. A Nos ti, vemos. foi um prazer. Prazer. Um Tchau. abraço. Tchau. Valeu. Tchau. Pessoal, obrigado pela participação também na live. Nos vemos numa próxima. Tchau!